uma encarnação inteira, né, que a gente não tomou as regras da nossa vida. Então, a lei de causa e efeito é a lei de ação e reação. Tudo que a gente faz tem um retorno. A gente joga uma bola na parede, ela volta. A gente faz o bem, o bem volta. A gente faz o mal volta. Né? É a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz de bom ou de errado, né, retorna para a gente. Então, cada ação ou escolha gera uma consequência correspondente. E aí a gente tem que pensar na consequência daquilo que a gente está fazendo. Não é somente, né, feito a jogar a bolinha na parede e ela voltar. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Mas quando a gente faz alguma coisa mais séria, a gente vai saber que o retorno, né, vai ter consequências. E a gente tem que assumir essas consequências. Não dá para a gente delegar tudo, né, para Deus, para que Deus resolva. Muito embora a gente, quando vai rezar, a gente diz assim: ah, Jesus, olha, tire isso da minha frente. Eu não quero mais saber desse problema. Olha, resolva. E na hora que a gente entra no desespero, né, que a gente não sabe como resolver, e diz assim: olha, resolva. Não é assim. Não é assim que a gente deve se reportar a Jesus, pedindo que Ele nos ajude. Ele vai nos dar a força necessária para que a gente mesmo resolva aquela situação. Senão a gente vai ser, de novo, aquela criancinha que Deus pega na mão, faça assim, faça assim. A gente não vai aprender, não vai crescer, não vai evoluir. E a gente está aqui exatamente para isso, para crescer, para aprender, para evoluir. A gente hoje já está no, vamos dizer assim, um patamar melhorzinho, né? Que a gente já conhece a Jesus. Então já é assim, maravilhoso a gente ter o conhecimento, o ensinamento de Jesus em nossas vidas. Porque lá atrás, a gente não, né, sabia, não queria saber, fazia tudo pela cabeça da gente, metia os pés pelas mãos. E aí é quando vem, então, as consequências daquilo que a gente faz. Na reencarnação, né, as consequências de atos passados podem não se manifestar imediatamente nesta vida, mas em existências futuras, oferecendo oportunidades contínuas de aprendizado e reparação. Então, muitas vezes, quando a gente faz algo, o retorno, né, as consequências não é imediatamente. Tanto que nós estamos aqui hoje, mas também sofrendo as consequências do que a gente fez lá atrás. E ninguém aqui foi bonzinho, né? A gente sabe que Jesus foi um ser perfeito. Ele não teve essas quedas, como a maior parte de nós temos. Mas, quando a gente tem, assim, a dificuldade no trabalho, a dificuldade na família, a dificuldade com relação a nós próprios, o que foi que a gente fez? Né? Quem foram as pessoas com quem a gente se relacionou? Eram pessoas boas. A gente escolheu pessoas dignas que pudessem nos ajudar, ou a gente se juntou, né, daquele jeito e a gente fez o que não devia. Então, muitas vezes, as consequências vêm em consequência de coisas que nós fizemos lá atrás. E às vezes, já nessa vida, a gente também já recebe essas consequências daquilo que a gente faz de errado. O que é um progresso espiritual? A gente está aqui para aprender, né? Para evoluir. Não é para, Deus fez a terra, vida maravilhosa, quero ficar aqui para sempre. Eita, vai. Mas chega o tempo que a gente vai, né? E a gente precisa saber ir. Saber, né? Ir se desligando e ir. Mas nós estamos aqui para esse aprendizado.
A vida é vista como uma escola, onde os desafios e experiências resultantes de escolhas passadas e presentes servem ao aprimoramento moral e intelectual do espírito. Então, a vida é uma escola. A gente já foi para a escola, né, pequenininho, para aprender a ler. E quando a gente aprende a ler, a gente aprende também a parte de matemática, somar, tudo isso a gente leva na nossa vida. A gente vai passar um troco, não, esse troco está errado. Esse troco eu aprendi, né? Somar, dividir, diminuir, a gente aprende essas coisas na escola. E na vida também a gente aprende. Quantos aprendizados a gente já faz hoje? Quantas coisas que a gente olha assim para trás, meu Deus do céu. Quanta coisa, quanta besteira, né, que a gente faz. E aí, com a continuação, a gente vai botando os pés no chão, acertando o rumo. E às vezes a gente tem um caminho aqui, né? Mas a gente desvia, faz isso, depois volta, mas aí a gente acerta o rumo. Aquilo que a gente fez, a gente vai ter que reparar, vai ter que consertar aquilo que a gente fez de errado. Então, a vida é como uma escola, onde os desafios e experiências são resultantes de escolhas do passado e do presente. Então, não é só do passado, é do presente também. Porque se a gente continuar fazendo bobagem, né, no presente mesmo a gente já vai sofrer as consequências. Nós construímos a nossa própria realidade espiritual e material, e a felicidade futura depende das ações tomadas no presente. Então, que a gente vai, né, adquirir no futuro essa felicidade que a gente tanto deseja, é consequência daquilo que a gente está construindo aqui. A gente vai construir uma casa para ter uma chuva, ela cair, ela demolir, né? Um telhado que não. A gente não vai fazer isso. Mas, se nós estamos vendo a nossa própria vida, a gente não pode encarar a nossa própria existência como quem está construindo uma casa de qualquer jeito. De qualquer jeito, vai assim mesmo. Eu só consigo fazer isso, vai assim mesmo. E aí, quando tem as adversidades, as dificuldades que se apresentam para todos nós, o que acontece? A gente não se preparou. E de quando? Eita, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Está tudo errado, aí isso, aquilo, outro, a gente adoece. Mas foi consequência daquela má construção interior que nós fizemos. A gente precisa, né, olhar para a gente com mais cuidado, com mais carinho, pedindo ajuda a Jesus sempre, para que Ele nos oriente. E olha que nós temos os nossos anjos de guarda. Estão sempre ao nosso lado. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, a gente está aqui no primeiro dia do ano e a gente não precisa se inquietar. O que é que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que isso é? E a gente fica naquela ansiedade. Aí fica assim, não aguenta esperar para o dia de amanhã. Aí vai no celular, né, para ver o que é que está acontecendo, para ver se já chega logo amanhã, porque a gente não tem paciência de esperar o amanhã. A gente quer ocupar o tempo, né, a cabeça, se ocupa ali para a gente não pensar na vida presente hoje. Aí a gente fica, né, assim. Ansiedade é quando a gente quer ver o futuro logo. Então, a gente fica nessa agonia, né? Todo dia assim. Preenchendo o tempo com o celular, também vai deixar muita coisa, né? Para a gente. Tem umas coisas importantes, mas tem outras que é fofoca, que é bobagem, e a gente precisa estar o tempo todo. Mas aí a gente fica ali, ó, o tempo todo, que é para não ver o tempo passando e não se preocupar com a nossa vida presente. A gente tem que chega logo amanhã. É um cuidado, né?
A gente precisa confiar na providência divina e focar no presente. Trabalhando e fazendo bem, pois o futuro se constrói hoje. O amanhã se constrói hoje. Mas se a gente ocupa aqui, né, a nossa cabeça com bobagem, né, para não pensar, quando chegar no outro dia, aí não fez. Ali, pela lacuna, né? Porque a gente estava fazendo outras coisas que não eram tão importantes. Então, não devemos antecipar sofrimentos com preocupações excessivas. Isso significa ansiedade. Confiando que Deus proverá e que cada dia traz seus desafios, incentivando a paz interior e a fé, em vez de medo ou materialismo desenfreado. Então, essas preocupações excessivas é exatamente a ansiedade. A gente fica, né? Dá até crise de ansiedade, a pessoa fica assim, né? Meio desnorteado, porque não aguenta esperar. Mas a gente tem que aprender a confiar em Deus, na providência divina. Tudo vem no tempo certo. Se vier antes da gente estar preparado, o que é que vai acontecer? A gente vai deixar passar a oportunidade, porque a gente não estava preparado para aquilo que veio. Então, que a gente, né, relaxe, que a gente tenha calma, que a gente procure se preparar para a nossa própria vida, sabendo que nem tudo que a gente pede vem. E vem, pode até demorar para vir, pode até não vir nessa mesma encarnação. Porque aquilo que a gente está pedindo é tão sério que a gente não está preparado para, nessa encarnação, receber aquilo que a gente está pedindo a Deus. Então, quando vem para a gente, é porque a gente está pronto para receber. E se a gente pede e não recebe, porque ainda não é o momento, né? O momento adequado. Mas a gente fica, né, nessa ansiedade e diz: Deus não me dá, Deus não está olhando para mim, Deus, né, me deixou abandonado, Deus isso, Deus aquilo. E às vezes a gente está assim. E quando vai dormir, vai rezar, é só reclamação. É só pedir. Quando a gente pede assim, as nossas orações saem aqui da terra. Fica assim mais ou menos 1 metro. Nosso pensamento. Veja, nosso pensamento ele se desenvolve através do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico não é como o oxigênio. A gente está aqui com o oxigênio. Mas o fluido cósmico universal, ele está em todo o universo. Então, quando a gente faz as nossas preces, o nosso pensamento se desloca através do fluido cósmico. E vai, dependendo da força, da energia que a gente tenha, da dedicação, da sinceridade do nosso pedido, da responsabilidade daquilo que a gente está pedindo, as nossas preces chegam a Deus. Nenhuma prece fica esquecida, nenhuma prece é desprezada. Mas a gente tem que saber como pedir, né? Porque senão a gente pega aquela assim: olha, eu quero isso, né? Porque não dá. Quando a gente deve pedir a força necessária para a gente superar, tá? O que é que está se apresentando na minha vida, né? Que está me atormentando, que eu estou assim tão preocupado? O que é que eu devo fazer para resolver esse problema? Quando a gente estava na escola, que o professor passava um problema de matemática, né? Aí a gente ia ver que era que a gente tinha de positivo ali para a gente já ir organizando uma oração ali, uma operação. E
e uma incógnita, e a outra, e a gente vai somando, vai juntando, daqui a pouco a gente vê o resultado. Assim é a nossa vida. Na nossa vida, a gente tem que ver o que é que a gente tem já de positivo, e o que é que a gente tem de situação que a gente precisa enfrentar. O que a gente tem de positivo, a gente já vai agregando ali, já vai somando, né, para que a gente possa já nos ajudar a resolver aquele problema. O que é o problema em si, né, a gente vai ter que examinar como quem examina o problema dos outros. A gente examinar o problema dos outros é muito bom, né? Ah, porque a gente aponta, porque isso está assim, o fulano está errado, o fulano está. A gente deve fazer a mesma coisa para a gente. Só que a gente não faz. A gente entra em pânico, não sei, vai resolver, mas aí a gente vai ter que olhar para o nosso próprio problema e ver quais são os caminhos que a Bíblia vai resolver. Se a gente não tiver essa calma, a gente vai se apavorar, não vai resolver. Não vai resolver. Vai complicar mais ainda o problema, né? E a gente nem resolve, o problema vai crescendo. Então a gente tem que ter essa calma, examinar. Será que o que eu estou vendo é assim mesmo? Será que não tem um atenuante? Será que eu posso resolver de uma outra forma? A gente quer assim resolver tudo logo. Ah, tá. Aí é errado. Então a confiança na providência, né? Que Deus conhece nossas necessidades e nos ajuda como os pássaros e os filhos. E não nos afligimos o dia de amanhã, porque se até os pássaros e as flores estão plantados no campo, Jesus vai distribuir todas aquelas flores que estão ali, os pássaros também. Se ele cuida dos pássaros e das flores, ele também cuida de nós. Então a gente não precisa pensar que está assim, abandonado, né? Está à deriva. Vamos confiar. E foco no presente. O amanhã será consequência do hoje. Viver bem o agora com trabalho e virtude. Então, como amanhã é consequência do hoje, vamos viver bem. Vamos fazer bem as coisas. Às vezes alguém nos pede para fazer alguma coisa dentro do trabalho. Aí a gente, vou fazer só assim. Não vou me esforçar muito não. O que eu fiz já está bom. Aí a gente entrega aquele resultado. Não é muito bom. Aí, ficou bom. Repete. Aí a gente vai ter mais trabalho, porque vai ter limite. Ao passo que, quando, né, tem alguma coisa para a gente fazer, aí a gente procura todas as oportunidades, as opções, para resolver aquilo. E aí a gente entrega assim, o melhor que pude fazer. E aquele melhor, né, é um resultado positivo que vai favorecer não é somente a nós, mas a quem estava precisando do nosso trabalho, seja uma faxina, seja um trabalho de contabilidade, seja um advogado, um médico, seja o gari, né, qualquer pessoa, qualquer atividade que a gente vai fazer, a gente vai fazer o melhor. E não é somente a meia sola. Ah, não vou me esforçar muito. Ah, vou fazer isso aqui, vou enrolar. Não enrola, não. E a gente não enrola Deus. Deus está vendo tudo que a gente faz. Então a gente precisa ter essa honestidade. A gente querer fazer sempre melhor. E uma parte aqui do Evangelho é sobre o dever. O dever é uma página maravilhosa que a gente precisa ler. Tem as obrigações e tem os deveres. Né? E nós, como filhos de Deus, temos deveres também. E a gente precisa cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações. Diferença entre
providência e ansiedade. É preciso ser previdente, trabalhar e cuidar. Então a gente precisa, né, trabalhar e cuidar para que aquilo aconteça. Mas não ansioso, ou inquieto. Ansioso é a mesma coisa que inquieto. A gente quer assim, né? A inquietação paralisa e gera sofrimento desnecessário, enquanto a providência é assim. Então, quando a gente está muito inquieto, a gente fica ali, né? Nem vai para frente, nem para trás, fica paralisado assim. Vamos sair dessa inércia, né? Vamos procurar, aos poucos, a gente vai fazendo devagarzinho e vai adquirindo confiança naquilo que a gente está fazendo. E à medida que a gente vai, então, resolvendo os nossos problemas, a gente vai vendo que tem a capacidade de resolver as coisas da nossa vida. E a gente vai ficando mais contente, mais alegre conosco mesmo. Por saber que nós temos condição de resolver. E que a gente não é só entregando a Deus para Ele resolver por a gente. Não. A gente tem condição de resolver as nossas próprias, os nossos problemas, obstáculos que se apresentam. Então a gente vai adquirindo essa confiança que a gente precisa ter em nós mesmos. Deus está o tempo todo com a gente. Ele nos enviou Jesus para nos orientar. Então a gente está o tempo inteiro sendo rodeado de bons espíritos, de nossos anjos de guarda. Agora a gente não precisa dar ouvido também àqueles que não querem que a gente se desenvolva, né? Porque também tem essa parte, viu? Tem essa parte, a gente não pode ser bobo achando que a gente não vai ser influenciado. Ah, você vai fazer isso? Sim, não tem condição de fazer, não vai dar errado. Nem comece, não vai dar errado. Aí começa, né? Porque esses pensamentos vêm na mente da gente de uma forma tão sutil que quando a gente vê, né, faz-se ser culpado e está ali com aquele pensamento e os pensamentos ficam, viu? Então, como eu já disse, né, Graça? A oração de Francisco de Assis, nessas horas, que vem aqueles pensamentos assim, ó, vai dar certo, vai dar errado, não faça não, vai dar errado. Ou eu fico ali martelando a cabeça da gente. A gente canta a oração de Francisco de Assis. Não tem coisa melhor do que substituir os pensamentos que estão aqui, né, por uma coisa boa, coisa positiva. Porque o que a oração de Francisco de Assis nos coloca? Não é somente Deus que vai nos dar. É que nós precisamos fazer parte daquela solução. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Então, é a nossa participação naquilo. Onde houver ofensas, eu levo o perdão. Quem vai levar o perdão? Somos nós. Então, é um convite para que nós façamos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Pedir não é somente pedir para que as coisas se resolvam. Então, muitas vezes a gente tem que aprender a entregar a Deus, né? Mas é a gente poder resolver, fazer parte da solução, né, daquilo que acontece na nossa vida. Tem uma música bem linda, uma música católica, mas é bem linda. E é assim, olho em tudo. Aí diz assim, olho em tudo e sempre encontro aquilo. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Que seja essa proposta em nossas vidas, né? Da gente poder
encontrar Deus em tudo, em todos os lugares, em todas as pessoas. Aquelas que muitas vezes, né, não tem uma palavra boa para a gente, não aprendeu ainda a amar. E a gente está ali, né? E todos nós estamos juntos. Está no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Em tudo que me acontece, encontro o teu amor. Tudo que nos acontece, encontramos o amor de Deus. Encontramos as oportunidades que vêm para o nosso crescimento. Às vezes a gente vê um problema e a gente diz, eita, Deus esqueceu de mim. Não. Oportunidade da gente aprender, da gente colocar em prática. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. O que nós possamos fazer de Deus o nosso ideal de vida? Porque quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, tudo fica mais fácil. A gente vive com Ele, a gente confia, a gente está só, e a gente sofre menos, e a gente tem força, tem coragem para realizar aquilo que a gente precisa fazer. Mas não estamos sozinhos. Ele nos enviou Jesus, seu Filho amado, nosso irmão. Somos todos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. O que seria da nossa vida sem Jesus? Olha que nós estamos há 2026 anos, né? Eu adoro 200. 2027, já chegamos nos 200. Daqui para lá, né? A gente tem muita encarnação ainda para cumprir aqui na Terra. Mas estamos há 2026 anos. Ainda aprendendo tanta coisa. Quanta coisa que a gente precisa aprender. Mas também a gente não precisa, assim, botar uma espada na cabeça da gente porque fez alguma coisa de errado. Se fizermos de errado, vamos refletir. Fiz errado. Não vou fazer mais. E vou reparar o que eu fiz. E seguir. Porque se a gente ficar, né, com aquela culpa, aquele eu fiz errado, porque, né, eu devia ter feito, eu não sou uma pessoa boa, e aí fica aquilo crescendo na cabeça da gente, a gente fica com uma culpa enorme. A gente se acha ré, né, porque é culpada, se acha promotora de justiça, porque está ali acusando você, né, fez errado, e daí é juiz. E vai dar uma punição. A punição é a gente vai ficar começa a adoecer aquilo, outro, porque a gente está, né, com os nossos pensamentos só de tristeza, de preocupação conosco mesmo, sem sair para procurar uma solução. E essa solução está em Jesus. Jesus de amor, de luz, esteja com todos nós. E a gente não se esqueça que nós estamos sozinhos. Porque Ele nos disse que ficaria conosco até o fim dos séculos. E Ele está. Às vezes a gente olha assim para a sociedade e está. Deus está conosco. Jesus está conosco. Confiemos então na providência divina. Confiemos em Jesus. Isso é o ar-condicionado, a gente fica levantando a folha que não é para coisa. Então, a paz, que Jesus nos abençoe, feliz ano novo, de muita paz, de muitas realizações, de muitos aprendizados. E não tenhamos medo. Chegou. A gente sobreviveu
de ontem para hoje, a gente sobreviveu porque a gente vai conseguir realizar até o final do ano.